Bem-vindos ao Move Academy, hoje aqui com o Rodrigo Calderaro, um executivo na área de logística, que passou por várias empresas que a gente conhece, passou pela Amazon, passou pela Shopee, passou pela Penske, passou pelo Mercado Livre. Então você imagina o que é conhecer um pouco do bastidor na área de logística dessas empresas. Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado. Compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e espero acrescentar um pouco na carreira de todo mundo. Vou começar fácil, então. Tá bom. Qual é a diferença, na sua visão, do papel da logística nas empresas de 10 anos atrás para hoje em dia? Cara, eu diria assim que é um diferencial total. Hoje passou a ser um diferencial. Por quê? Porque todo mundo é mais ansioso, é fato, né? Então, pós-pandemia, todo mundo quer as resoluções com rapidez. Então, a logística se tornou algo realmente diferenciado, né? Por quê? Porque além de envolver tanto custo na cadeia produtiva, né, se você tem a logística como um diferencial, a satisfação do cliente com certeza é maior, né? Então, olhando clientes, né, diretos, você quer receber no dia seguinte. Olhando empresas, elas também se refletem no modelo do e-commerce. Cara, em quantos dias você entrega? Aí talvez o menor prazo seja o melhor para a venda, né? Então, quanto mais a gente reduz de prazo, mais venda a gente efetiva. Isso, analisando aí historicamente, realmente é o que acontece. E eu acho que na percepção também de valor de uma empresa, ou no contato que a gente tem com uma empresa, hoje em dia o principal contato de uma empresa com o seu cliente final é através da logística. Sim. É a experiência de fazer uma devolução, de receber um produto na data, da forma correta, interagir com a pessoa que vai te entregar. E aí eu penso que passou de uma área de operação, suporte, para uma área estratégica para contribuir na percepção do cliente, né? Totalmente. Assim, se pegar na época, sei lá, do meu pai, era chamado de almoxarifado. É isso aí. Então, hoje em dia não. Hoje em dia você fala sobre logística conectado a dados, conectado à tecnologia. Não é só caminhão e empilhadeira, né? Então, toda essa reunião de serviços e execução, né, se torna um diferencial ser feito com eficiência. E aí a satisfação do cliente vem. Então, logística como um diferencial realmente é algo que tem que ser pensado em qualquer área, né? Eu vejo isso em qualquer área mesmo, assim, se pensar numa doceria, né, você tem que entregar o quê? Rápido e com qualidade, né? Se você pensar na experiência, né? Experiência, né? Então, tipo, isso tudo traz o quê? Uma fidelidade do cliente, né? A gente chama da fidelidade do buyer, né? Então, o cliente final, ele vai o quê? Vai comprar de novo porque você foi eficiente, porque ele teve um bom tratamento, né? Então, realmente é um diferencial. Legal. Agora eu queria dar um passo para trás e tentar entender como é que foi essa construção de carreira na área de logística, né? Se você pudesse falar aí das tuas origens, de onde você começou, como é que você foi se conectando com esse ambiente? Claro. Eu sou formado em economia pela USP, né? Então comecei na área financeira, então trabalhando muito números, né? Números, relatórios, analisando ali as variações, para depois ir trabalhar todos esses controles que eu montei na área financeira. O pessoal falava que era ir sofrer na logística o que eu montei, né? E aí depois eu fui para a logística entender como eu conseguia operacionalizar, né, todos aqueles controles, né, e analisando os números e ao mesmo tempo processando a operação, né? Então, eu comecei dessa forma, pela área financeira, com dados e números, e depois eu fui colocar a bota no pé. E o pessoal de logística fala, ó, para de cobrar aí e vem aqui entregar, porque é muito fácil ficar cobrando aí. Foi bem assim. A gente montava ali o planejamento financeiro, a gente montava o fechamento financeiro, e a galera tinha que se adaptar àqueles processos para a gente poder trabalhar em redução de custo, melhoria de resultado. Então, eles falaram, cara, agora já chega, vem para o outro lado, né, vem conhecer o mundo aqui como ele é, né, e aí você vai ter uma vivência operacional que vai te dar mais bagagem e, ao mesmo tempo, vai se formar, a gente vai estar formando um cara com dados, né, e experiência operacional. E esse eu diria que é um diferencial hoje em dia. Quem está começando na logística, na carreira de logística, realmente tem que ser um cara de dados,
vivência operacional. Vai ter emprego sempre. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E essa oportunidade foi em qual empresa? Eu comecei lá atrás na Penske Logistics, né? É uma multinacional americana que no Brasil, né, ela trabalha na área de armazenagem e transportes, mas nos Estados Unidos aí é uma empresa gigantesca em frota. Então trabalhei, na verdade eu comecei lá atrás com meus pais, né, a família do meu pai, e aí na distribuição de bebidas, antigamente era a Brahma, não tinha Ambev, e o meu primeiro brinquedo foi um caminhãozinho de bebida. Acho que ali já dizia um pouco do que ia ser minha carreira. E de lá para cá, eu, de novo, passei pela financeira, fui para o operacional na Penske, tive vivências na Índia, México, Estados Unidos, né, Brasil, e fui adquirindo essa bagagem para depois entender, né, que vinha o e-commerce, né? Então, operações mais antigas de B2C surgiram depois com a chegada do e-commerce. Então, B2B era o que a gente tinha para entregar. Então, a gente consolidava uma carga e entregava para um grande magazine, né? E aquilo já tinha tecnologia envolvida. Quando chegou o e-commerce, aí sim foi a minha transformação de carreira. Então, eu saí da Penske, né, passei pela Amazon, né, tive uma vivência anterior num provedor logístico de telefonia, que era a Celistix, entregar celular no Brasil, né, para Vivo, para Claro, para TIM. Então, tem eu chamo de parafernália de segurança, né? Então, os pré-requisitos para você poder operar, e aí você vencer a bandidagem com eficiência. Então, ali eu passei por essa empresa, depois eu fui para a Amazon. Na Amazon, eu aprendi muito que sistema, né, é mandatório para uma eficiência logística. Então, em que momento da Amazon, Rodrigo? Cara, logo no início que ela chegou no Brasil. Ano? Já nem me lembro mais, cara. 2000 e pouco. 2000 e pouquinho, verdade. Mas lá atrás, no começo da Amazon, a Amazon era só livros. Livros, isso que eu ia falar. O listing era só de livros, então eram 2 canetas de livro para o Brasil no começo, e não tinha todo o portfólio que tem hoje, né? Os diferentes listings, que a gente chama, diferentes tipos de produto que tem hoje. Hoje, realmente, é uma potência no Brasil. Mas lá atrás, eu comecei, tive uma passagem ali conhecendo o México, e aí voltando ao Brasil, a Amazon já tinha o seu primeiro fulfillment, né? Trabalhei lá na gestão de transportadoras e o Mercado Livre bateu na minha porta, eu não sabia nem o que era. Mas da Amazon eu tenho uma curiosidade. O que você aprendeu com a cultura da Amazon, né? Porque eu sou aficionado por tudo, pelas cartas do Jeff Bezos e pelo livro sobre isso e por toda a metodologia de trabalho, né? Como é que era participar disso lá dentro? O que você carregou dali para frente? O que eu carreguei dali para frente assim, a Amazon é uma potência em tecnologia, sem dúvida, é uma empresa de tecnologia que faz logística, que se transformou em especialista em logística, né? Então, com a Amazon Logistics, né? Então, a Amazon, para mim, me formou na parte de processos e sistemas. E aí, principalmente na organização de dados. A gente tinha que escrever os docs, né, de como foi a operação, no Word mesmo. Não pode ter PowerPoint, não, né? É proibido o PowerPoint lá. Então, sair de uma cultura de PowerPoint e gráficos para uma cultura de escrever. Porque aquilo te faz pensar, você registra como foi. Obviamente, né, que você tem que se dedicar para trazer com qualidade a escrita, mas, ao mesmo tempo, quando entra um funcionário novo, ele não tem que fazer um onboarding com alguém, ele vai consultar como é que vira a operação num documento preparado por um especialista. Então, a gente falava, cara, consulta a Wiki é a Wikipedia interna, né? Então, isso tudo dá um registro, dá uma bagagem para a empresa evoluir. Tá? Mais ou menos assim que funcionava. Mas os princípios culturais todos estão enraizados, eu aprendi muito. Obviamente que alguns a gente leva mais em conta, outros não, mas de cada player do e-commerce eu aprendi muito sobre, a gente fala de DNA das empresas, né? Sim. E da Amazon, Mercado Livre? Aí a Amazon, quando eu estava na Amazon, isso com quase um ano, o Mercado Livre me chamou, dizendo, cara, a gente quer ter você no time, porque aqui a gente já tem um pouco mais de volume e dá para fazer uma transformação logística rápida. E para quem gosta de logística, volume te dá o quê? Oportunidade, né? Então eles já tinham, só para a região sul, 6 carretas todos os dias, né? Na Amazon a gente está muito com o comecinho. Tinha mais problema para resolver, mais time para gerir. Mais time para gerir, mais transformação pela frente, né?
E a vontade de transformar, e o DNA, era muito mais parecido com o meu perfil. Cara, e aí era um Brasil e Argentina ali que a gente se deu muito bem. Muito bem. Aliás, para mim, uma empresa em termos de cultura, né, e também de vivência, é, eu diria que assim, né, você entra no Mercado Livre, numa Melicidade, você consegue enxergar o ambiente. Ali te traz o quê? Uma proximidade, você trabalha feliz, você trabalha livre, né, como diz o nome. E ali foi uma transformação incrível, porque a logística ela era 100% dedicada a um provedor só, que eram os Correios, né? Por quê? Porque o e-commerce se transformava muito rápido. Quem tinha capacidade para suportar todo aquele volume de transformação rápida? Cara, só o Correios A na época. capilaridade instalada era Correios. Exato. Só que depois a gente entendeu o seguinte: nós ainda temos uma penetração naquela época muito rasa do e-commerce no varejo. Isso aqui vai se transformar e vai virar um foguete. Cara, será que só um provedor aguenta? E a gente viu que não, porque a gente estudou muito o mercado e ainda a Ásia, a gente viu que o diferencial para o e-commerce é a velocidade de entrega. Não tem como não ser. Obviamente que hoje tem algumas divergências, né? A gente pode voltar nesse tema mais para frente depois quando eu falar sobre a Shopee, mas olhando a velocidade de entrega, ela te traz o quê? Maior conversão de venda. Então, se eu reduzo um dia de lead time, eu aumento 12% a venda. 2 dias, 18%, 3 dias, 21%. Então, qual que é a estratégia? Montar uma rede de distribuição que ela seja o quê? Focada em entregas rápidas. Lead time. Negócio, principal negócio é entrega rápido Principal com negócio. qualidade. É isso que escala o negócio. Totalmente. E fala um pouco dos volumes dessa época. Assim, você tinha 6 carretas que saíam, mas assim, no volume de entregas da época, por região, o recorte que você tinha na tua gestão. Cara, hoje, se você, naquela época, a maior concentração, e hoje também, né, é na região Sudeste e Sul. Né? Então, nosso grande desafio era montar uma rede que tivesse capacidade para suportar um volume concentrado nessas duas regiões, conectando os elos ida e volta. Né? Então, a gente chamava de aranha, ou network, né, design, e ali a gente montou uma rede. Só que aí as etapas foram um pouco mais focadas na experiência e na velocidade. Então, saímos do Correios, vamos para as transportadoras comerciais, né? Como a Log, como a Total Express, entre outros. Diálogo. Diálogo surgiu depois, mas tipo veio as grandes ali, né? Sequoia, e aí vai. Com essa transformação, qual foi o problema que a gente passou? Capacidade novamente, porque como os volumes do e-commerce começavam a crescer rapidamente, por mais que você tinha um bom planejamento, um bom forecast, aquela variação matava e capotava a operação. Capotar a operação, ela não tinha capacidade para aquela volumetria. E a gente viu que a experiência continuava ruim. Então a gente pensou, cara, o que a Amazon fez nos Estados Unidos? Ela criou a Amazon Logistics, que é a própria logística. Verticalizou. Verticalizou. Mas Uma parte, né? O verticalizar uma parte. Por que uma parte? Porque onde tem densidade, você consegue verticalizar e o custo é mais baixo. Mas para isso você precisa do quê? Tecnologia. Então você precisa desenvolver os aplicativos, né, de first mile, last mile, transferências, line haul. Então toda a tecnologia por trás e a conectividade de dados é fundamental para ter uma boa experiência. Não adianta eu dizer, eu vou verticalizar. Cara, primeira coisa, você tem tecnologia para verticalizar? Não tem, então não faça. Primeiro analise a tecnologia. E aí você conecta a operação na tecnologia. É interessante que você fala isso, porque muitas vezes o empresário ele tenta resolver a solução do produto e pensa na tecnologia depois. Por quê? Porque ele acha que é caro. Então ele acha que a tecnologia é cara. Então o mindset, principalmente do brasileiro, e do empreendedor em transporte ou de logística brasileira, eu tive numa palestra do SETCESP faz uns meses atrás, que é o Sindicato das Transportadoras do Estado de São Paulo, e aí tinha uma apresentação de um pessoal, de um pessoal de comercial de sistemas. E ali atrás, no palco, tinha a galera antiga de transportes, pessoal de terno e gravata, tal da antiga, aguardando essa palestra. Mas qual que era o receio dos que estavam aguardando a palestra? Que aquilo era muito caro, que eu tinha que ter um investimento de milhões para ter um sistema.
E, na verdade, isso é há muito tempo atrás. Hoje em dia, a tecnologia ela é barata. E o benefício que ela te traz é muito maior do que o investimento. Então, o payback é muito mais rápido. Aí o pessoal foi para essa palestra e a hora que eles foram apresentar, eles falaram de investimento, né? Que eu falei para eles, cara, não fala de investimento, fala de benefício, pelo amor de Deus, né? Para formatar o que eu estava pensando na minha Para cabeça. sair, para tentar fazer um caminho diferente para chegar no Exato, mesmo. cara. Depois você fala de preço, entendeu? E aí, no final, a turma corrigiu um pouco ali o discurso, mas hoje a tecnologia manda na operação. Se eu não tiver tecnologia, cara, eu vou ter prejuízo. É fato. Entendeu? Você, igual eu comentei, o profissional que domina os dados e conhece, né, o fluxo operacional é o profissional que domina os processos. Né? Não adianta eu dominar. Cara, eu conheço muito de transportes, beleza. Mas você sabe lidar com dados? Não. Cara, então você é mais um. Agora, nessa época da virada de chave, de verticalizar algumas operações no Mercado Livre, e também de escalar as operações nos transportadores last mile que atendiam o Mercado Livre na época, essas empresas estavam preparadas para lidar com essa transformação? Como é que foi o desafio de fazer essas operações serem quase como uma extensão do Mercado Livre naquela ocasião? Totalmente extensão, assim, ninguém estava preparado, para ser bem sincero, assim, a gente teve que se adaptar à velocidade de transformação. E aí isso esbarrava muito em escalar o modelo, entendeu? Então, tipo, a gente saiu dos Correios, foi para transportadoras comerciais. Obviamente que ninguém estava preparado, alguns com tecnologia, a Log, por exemplo, entre outros, né? Não quero ficar aqui dando nomes, mas assim, alguns estavam preparados, mas a maioria não tinha capacidade para absorver todo o volume. Então, vinha a avalanche de pacotes amarelos, cara, gerava o quê? Backlog. Né? Então, a operação não fluía da maneira como a gente queria. Para a gente atingir o nosso lead time de 2 dias Brasil, a gente não ia conseguir com aquele modelo. Né? E eu imagino também que as empresas, do ponto de vista de gestão, também vinham de um modelo de gestão que não conectava muito com essa nova realidade. Eles Não. precisaram mudar também o jeito de Boa pergunta. lidar com o negócio. Ótima pergunta, aliás, porque a gente, no passado, na logística, a gente não era, o nosso foco não era lead time, era excelência. Eu tinha que te entregar no prazo que eu combinei. Se fosse 10 dias, era 10 dias, mas eu te entregava. E o diferencial era o atendimento, entendeu? Era o pós-venda, era o monitoramento, talvez, né? Agora não, agora é a velocidade da entrega e o quanto você consegue ser competitivo nas suas tarifas. Então é produtividade e velocidade, né? E gestão de custos. Saiu do campeonato estadual para ir para a Champions League. Totalmente Champions League, cara. Totalmente. E quase Champions League, né? Que para mim Champions League é muito boa, assim. A gente estava quase nesse modelo. A gente queria mirar a Champions League, mas a gente ainda estava ali no campeonato espanhol, vamos chamar assim. Então a gente falou, cara, qual que é o próximo passo agora? A gente montou todas as APIs de conexão com as transportadoras funcionando legal, a tecnologia. A gente falou, cara, a gente precisa transformar mais ainda. Eu quero chegar num nível menor. Né? Então, na cadeia logística, né, o último nível é o motorista, certo? Então, a gente tem correios, a gente tem transportadora, a gente tem especialistas em transportes por milha, né, que é o cara que sabe, que faz só a coleta, aquele cara que só transfere a mercadoria com carretas e o cara que faz a entrega porta a porta. Então, a gente falou, cara, a próxima etapa é a gente entender como a gente captura as transportadoras especialistas em cada milha. E aí surgiu a penúltima fase da quarteirização. Tudo isso, cada nível que a gente desce, a gente economiza custo, e a gente diminui a velocidade, aumenta a conversão de venda, o volume vem. Então, cara, isso é uma transformação incrível e sempre dá certo se for nesse modelo, tá? Essa equação, digamos, de US$ 1 milhão aí. Aí, quando a gente migrou para as transportadoras, o que era crucial e que deu certo? A tecnologia tinha que trabalhar do lado da operação. Então, os nossos amigos argentinos, com suas bermudas flaneladas, estavam com o laptop aberto do lado da operação, codificando. Qual que é o problema desse processamento nessa etapa do sistema? Cara, era essa, o cara ia lá e corrigia. Né? Era muito rápido aquilo, a melhoria não ia levar para uma área de desenvolvimento, etc., e demorar mais 3 meses. Não, cara, era ali. Isso foi rápido e efetivo.
Cara, golaço, sem dúvidas. Que legal. Quanto tempo de Mercado Livre? Fiquei lá quase 3 anos. 3 anos. E nesse período passou por áreas diferentes? Foi a mesma área? Como é Cara, que... na mesma área de transportes, o transportes foi se transformando e a gente tinha gestão de transportadoras, a gente tinha área especialista em entregas, em coletas, em transferência, aquilo virou. Eu entrei, tinha 4 pessoas, eu saí, tinham 3.000. Né? Então, Caramba. assim, quase 3.000. Aquilo foi isso, o armazém e transportes, né? Que foi uma transformação incrível. Porque a área, a gente dividia a logística entre fulfillment e cross-dockings, né? Uhum. São a parte de telhado, e aí sobre rodas o transporte. Foi muito legal, foi uma vivência incrível, né? E até eu peguei o Covid sem a vacina, né? Quase embarquei, mas eu me recuperei e quando eu voltei, eu tinha prometido para minha família que eu não ia mais transformar da forma como a gente estava fazendo. Muita loucura, uma intensidade incrível, mas cada minuto valeu muito a pena. Só que aí surgiu a Igreja Laranja, que é a Shopee. É. E aí, cara, aí a transformação foi, de novo, veio do começo um modelo de correios para transportadora e para logística própria, né? Mas dessa vez com um Rodrigo mais preparado, né? Entendendo já como mais ou menos tudo funcionava e já com as ideias na cabeça. Ainda, pra gente, antes de passar para a Shopee, o que tinha no cockpit de indicadores assim mais importante na operação do Mercado Livre? Assim, os 4, 5 indicadores que você fala, ó, isso aqui drivava a nossa operação. Acho que o mais importante era a velocidade de entrega, então lead time, com certeza. Né? A eficiência de coleta, que a gente chamava de pick-up on time, cara, era um indicador importantíssimo, porque se eu não coletasse no prazo e a primeira etapa era a coleta no vendedor, cara, eu desmoronava todas as outras etapas. Então, Tudo ficava comprometido. exatamente. Um dos outros indicadores que eu acho importantíssimos era indicador, mas uma medição, a acuracidade do forecast. Isso destrói qualquer operação. Então, a eficiência do planejamento ela é crucial para a excelência do serviço. Explica um pouquinho. Fala do Ah, forecast na concepção. Assim, o que ótimo era ponto. o planejamento e como isso se conecta com outras empresas, outras operações também. A área de planejamento, né, que a gente chama de S&OP, essa área ela é crucial. Sales, Inventory and Operation Plan. Exatamente, exatamente. Então, essa área ela é crucial, mas ela só funciona se ela estiver conectado com a área de planejamento da área de vendas, do comercial. Se elas forem irmãs. Se elas forem inimigas, cara, a guerra está instalada, a capacidade não vai suprir a Toque de venda. bola não acontece. Não rola. O cara vai tocar para lateral, vai jogar para fora do campo. E no começo foi isso. Então a gente estava muito acostumado no modelo Correios, onde se eu tivesse qualquer variação, o Correio absorvia, né, pelo seu tamanho de estrutura. Só que a nossa operação passou a ser uma operação o quê? Sensível em capacidade. Se eu variasse 2%, eu capotava a rede inteira. E aí a experiência, embora o cancelamento de pedidos vinha, eu não fidelizava o buyer, né? Então, eu falo isso na Inlog bastante, que assim, como é que eu consigo iniciar, qual a primeira etapa de ter uma boa logística? Ter um bom planejamento. Se você tem um planejamento conectado à área comercial, vocês estão falando a mesma língua. A informação, se eu resolver apertar o botão do turbo na venda, esse cara está sabendo, e esse cara que está do outro lado, que é o cara de planejamento operacional, vai barrar. Cara, você não pode botar o free shipping a R$ 10, né, o frete grátis, né? Porque senão você vai estourar em volume a operação. E aí, cara, tem muita história por trás disso, depois eu conto, mas quando isso está em sincronia, a roda gira, porque eu vou ter o quê? A quantidade de pessoas que eu planejei dentro de uma operação de hub, ou de armazém, ou de cross-docking vai ser igual à demanda, a quantidade de veículos, a quantidade de insumos. Então, tudo isso tem que girar em sincronia. Se a demanda variar muito acima do que a gente estava esperando, cara, a experiência vai embora, é prejuízo. Fato, prejuízo, entendeu? Por isso essa ideia de ter um forecast redondo, assim, É trabalhar difícil. uma operação que cresce muito rápido, né, com novos volumes se renovando mês a mês, ou seja, Claro. já tem um desafio aí, né, porque você não consegue medir exatamente o impacto das coisas
e ao mesmo tempo tentando casar oferta e demanda ali Perfeito. de venda e entrega, né? Mas imagina o seguinte, igual você bem colocou, né? Eu não, é diferente de uma indústria, né? Eu vou lá, faço o pedido e mando produzir. Aqui não, aqui é o comportamento do comprador e, ao mesmo tempo, a entrada de novos usuários. É que você não sabe o comportamento de novos usuários, o que ele vai comprar, qual região que ele vai mandar entregar, entendeu? Então, tudo isso é um desafio incrível. Por isso que, quanto mais a gente tiver análise do comportamento do cliente, quanto mais a gente tiver integrado área comercial com a área operacional planning, cara, menos problema a gente vai causar. Entendeu? Então, Entendi. por aí. E o perfil do profissional do Mercado Livre, assim, porque, óbvio, tem pessoas voltadas para Ótima várias pergunta. áreas diferentes, mas eu entendo que uma empresa como essa, né, que ocupou um espaço no Brasil diferente, fez uma história de consolidação muito grande, né, no mercado que é um mercado que tem vários desafios, né, desafio geográfico, desafio de segurança. Eu acredito que deve ter um perfil ali que faz mais sentido para esse tipo de companhia em detrimento de outros, né? Tá, vamos lá. Primeiramente, eu recomendo a todos ter essa experiência, é incrível. Então, segundo ponto, o que a gente trabalhou no desenvolvimento das contratações para dar muito certo? Primeira coisa que a gente fez é a primeira avaliação é do RH, da área de people. Lá no RH, é people que chama. Então, a área de people, de pessoas, ela valida o profissional se ele tem o perfil do DNA da empresa. Primeiro ponto. O cara tem o DNA no Mercado Livre? Tem, beleza. Aí nós vamos olhar a tecnicidade, né? A gente vai olhar a experiência do cara na função específica. Se ele não passar pelo crivo do DNA, esquece. Nas empresas de e-commerce, eles têm algo para posições específicas, a gente ainda tem, né, uma figura que chama bar raiser, né? É o cara que vai lá que dá o veredito final. Eu passei, acho que por 8 pessoas para entrar no Mercado Livre. Obviamente a minha posição era diferente, mas eu conheci, cara, os líderes da empresa, entendeu? Os caras me conheceram para realmente selecionar o cara ideal para aquela posição chave. Então, DNA, a parte de people, pessoas e DNA é principal. Fala um pouquinho sobre que perfil é esse, assim, o cara que tem provavelmente na sua interpretação o perfil do DNA do Mercado Livre. Antes da É, questão técnica, né? Assim, claro, o claro. jeitão de ser. O jeitão de ser, eu acho assim, né? Eu lembro de alguns princípios culturais aqui, não vou lembrar de todos, mas o empreender tomando riscos é um. Legal. Né? A gente fala muito de por que é o empreender tomando riscos? Cara, você tem que efetivar a sua ideia, você tem que testar ela. O que mais importa, se você errar, o quão rápido você reage para corrigir. Então, cara, isso é fundamental. Eu levei isso para minha vida em tudo, assim, lado pessoal e lado profissional. E dá muito certo. Então, esse é um DNA que está ali. Você sempre ser curioso também, então você sempre desafiar para novas ideias, entre outros aí. Mas assim, o perfil é um perfil empreendedor, né? É um perfil que trabalha com dados, basicamente. É um perfil que se adapta a qualquer ambiente. Então, você não tem preconceito se o cara do lado está trabalhando de chinelo, como eu já vi muitas vezes. Então, o que importa é o quanto ele entrega, né, e o quanto esse cara agrega. Então, você não ter nenhum problema com perfis diversos, entendeu? É, e ali, dar ao máximo se divertir, tem vários ali. Então, Legal esse, dar o máximo e se divertir. eu acho que isso também tinha na Amazon cara, faz todo sentido, né? A gente entrega muito, mas a gente precisa se A gente divertir. está afim de estar aqui. A gente está afim e olha só, passando por esse crivo, né, de pessoas e dessa avaliação, você cria uma comunidade interna feliz. Eu diria com um ótimo ambiente de trabalho. Agora, se o cara tem uma formação diferente, vem de uma escola que não se adapta àquilo, porque a gente trabalha realmente muito e a gente se diverte. Obviamente, a gente comemora os nossos resultados, a gente entende qual é o próximo passo e a gente tem decisões em conjunto. Agora, se o cara não se adapta àquilo, cara, ele vai achar aquilo uma bagunça. E, na verdade, aquilo é o melhor ambiente que eu já vivi. Então, é muito legal. Que legal. Deve ter sido doloroso um pouco deixar o Mercado Livre para ir para a Shopee.
Cara, acho que foi assim, deixar o Mercado Livre foi muito doloroso. É uma empresa que hoje eu voltaria a trabalhar com certeza, mas não está no meu planejamento. Mas eu adorei trabalhar lá, minha vivência foi incrível, como foi na Laranja também. Então, da amarela para laranja é igual você bem colocou, eu estava muito mais experiente nas decisões, né? Então, eu cheguei pronto. Né? Da Amazon para o Mercado Livre, eu tinha a bagagem sistêmica que eu adquiri lá. Mas não tinha volume na época da Na Amazon. época, não, hoje tem muito volume, né? Eu Na queria tua ter, jornada não tinha tanto volume, na né? minha, não, mas eu diria que, cara, hoje é um colosso, assim, é o terceiro ou segundo maior marketplace do Brasil, Pois e é. do mundo. Né? Então, uma concorrência ali com o Meli pacote a pacote no globo terrestre, né? Mas, assim, E aí veio a laranja. a Laranja, cara, foi uma, digamos assim, uma igreja que eu chamo de igreja, mas é nada de religião, a gente é um modo de falar. Mas na Laranja foi incrível, assim, foi incrível, porque a gente não tinha nada, nem sistema, a gente tinha uma vontade incrível de fazer, mas a gente não era especialista em logística, eles estavam num país diferente do deles, não estavam ainda enraizados no Brasil, como o Mercado Livre já começou pelo arremate.com ali, então já estava meio ambientalizado, poucas pessoas, poucos brasileiros, mais asiáticos. Como é que a gente conseguia conciliar? E o argentino já vive na América do Sul, então ele já é mais sentimental também, né? E o asiático não, o cara é um cara que fala, cara, a gente trabalha com números aqui, é dados, números. Esquece PowerPoint, esquece gráfico, Excel, esquece tudo isso. Aqui é número. Então lá eu aprendi muito a exercitar os dados e dar visibilidade com números. Não é com base na minha experiência assim, não, com números é isso, a gente vai construir dessa forma. E, cara, foi incrível a transformação, assim, para mim, olha, eu vou te dizer, como desafio foi o maior da carreira, sem dúvida, e eu tenho orgulho tremendo de ter participado dessa equipe. E foi a despedida mais difícil da carreira. Disparado, assim, disparado, porque eu não vou pro meu último dia agora, mas a transformação da Shopee foi: a gente precisava desenvolver os nossos sistemas muito rápido, se adaptar à legislação brasileira sistemicamente, que emitiu os documentos fiscais. Só que a gente tinha um diferencial: a gente tinha 3.000 desenvolvedores na China. Enquanto a gente dormia, eles trabalhavam e vice-versa. Então deu muito certo essa transformação na rapidez que a gente precisava. Lembra que eu comentei que o argentino estava comigo na operação? Cara, o chinês estava comigo todo momento. O chinês é modo de falar, o asiático. Tá? E eles são muito diferentes na forma de pensar. A rapidez de processamento não tem igual. Eu falava para eles, cara, você engoliu uma HP 12C quando era criança. Então, eles faziam cálculos muito rápidos. Né? Ao mesmo tempo, o formato de conduzir a logística tem que ser muito baseado na gestão de pessoas. Esse é o ponto principal. Cara, você tem tecnologia? Tenho. Você tem capacidade operacional? Tenho. Mas se você não tiver a gestão das pessoas, aquilo nada flui. Né? Então, num armazém, num cross-dock, a gente fala de 700, 2.000 pessoas em turnos. Né? Então, é uma população. O cara que gerencia um armazém desse é um prefeito, é um subprefeito. O cara tem que se preocupar com a comida, com a limpeza, com a estrutura, com tudo, com o ambiente. Né? Então, o cara é um prefeito. Então, você precisa gerenciar muito bem as pessoas, você precisa conviver muito bem com as pessoas e ter um bom clima. Né? Então, esse era um desafio, não era só produtividade da forma rápida e intensa. Mas deu muito certo. Até porque eu imagino que toda essa questão cultural, ela é uma questão orgânica. Em teoria, leva muito tempo para você desenvolver uma cultura. E aí, de repente, você instala uma operação, né, que já começa muito grande. De fato, por mais que a empresa, na sua origem, tenha aspectos culturais, isso não está refletido aqui. Nada. E aí você tem que emular esse ambiente numa nova realidade com um volume grande de pessoas entregando resultado. E a empresa já era muito jovem. Ela cresceu do Garena, né? Ela cresceu do game, né? Então ela cresceu do Street Fighter lá. A base de dados de usuários vem do game. E ali a pandemia trouxe tudo isso, né? Ao mesmo tempo, eles viram uma oportunidade incrível de ter um negócio de marketplace usando essa base de dados, que foi incrível a ideia. Mas a gente não tinha nada no momento para estruturar a logística daquilo. Então a gente construiu tudo aquilo tijolo a tijolo.
E o prazer foi muito maior, entendeu? Então, assim, enraizar a cultura, cara, depois de 3, 4 anos, assim, fato, né? Hoje em dia, se for uma operação lá, mudou totalmente. Tem o DNA escrito na parede, né? Tem os princípios de culturais em tudo quanto é lado. Você consegue visualizar a marca de uma forma clara. As pessoas realmente sabem o que é aquela empresa, né? No começo, não, cara. A gente tinha que operar, transformar rápido, reduzir o custo, porque a gente operava com frete grátis. Então, para balancear o P&L, o resultado financeiro, o que eu tinha que fazer? Reduzir custo de logística. E aí foi. Mas a estratégia foi muito bem feita. Então, eu ofertar frete grátis num país pobre para a população pobre. Cara, e com um formato de aplicativo muito friendly para a população mais pobre. Então, mais popular. Ganhei o jogo. E não tem problema nenhum em entregar em 3 dias em São Paulo de graça. Tá certo? Então, a nossa população, em sua maioria, é pobre, né? E foi o último a entrar também, tem essa. O mercado já estava estabelecido, com 2 grandes players, com alto volume, e você ser um terceiro player para ocupar um espaço como esse, bancando a operação, deve ser um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. De novo, aquilo que eu falei no começo, planejar a capacidade, você precisar ganhar um market share rápido, e ao mesmo tempo respeitar a experiência do consumidor, cara, são coisas que nos conversam muito bem. Então, a logística tinha que estar muito mais à frente do negócio, né? E ao mesmo tempo, beleza, dava para fazer, usava o Correios em tudo e a gente ia em frente. Mas o custo era muito alto. Então eu tinha que procurar reduzir o custo rápido, então eu tinha que ir cortando as camadas na cadeia logística para reduzir o custo rápido, chegar num custo próximo a $1 o pacote, e aí sim é, deixar o acionista tranquilo, né, quanto ao resultado. E deu certo, cara. Você pega hoje a carta do CEO da Shopee, ele fala sobre o Brasil. Que legal. Então é muito prazeroso, assim, é bacana. E meu último dia realmente lá foi diferente. E vou deixar você contar, queria te perguntar uma coisa antes. Qual que era a tua posição lá? E você fala muito de ser um profissional formado, né, utilizando dados para tomar decisão, né? Boa, Como era o teu time de dados dentro da Shopee? Então, qual que era o teu ótima escopo pergunta. e como você estava organizado para tomar boas decisões com dados? Tá. O meu escopo eu comecei liderando na área de transportes lá, né? Depois eu passei a olhar a logística como um todo, respeitando cada um que estava lá dentro, cada líder. Acho que um ponto principal, que é o que a gente conseguiu fazer de forma efetiva, mas tudo numa transformação dessa rápida, você tem que ter, de uma forma sem emoção, escolher quem são os seus braços direitos, quem são os seus líderes e quais posições são chaves no negócio. E aí a gente começou a desenhar várias estruturas ali organizacionais para que dê certo. Para colocar o quê? Os especialistas nas cadeiras certas, entendeu? Isso demora um pouco. Mas a gente começou a acertar. Quando a gente começou a acertar isso, o negócio começou a andar e a gente começou a estabilizar a experiência, né? E deu certo. Então, quando eu assumi a cadeira de diretor de logística ali, a gente já começava a ver algumas estruturas. Mas eu também tive que botar a bota no pé e descer na operação muitas vezes. Então, um ponto bem importante não importa a cadeira que você esteja, o que mais importa é que você tenha simplicidade e conheça os processos e o sistema. Eu aprendi isso na Amazon bastante, né? Processos e sistemas, mas a simplicidade na Shopee. Então, quanto mais simples eu for, né, mais acesso eu tenho. Então, por exemplo, o CEO da Shopee me falava, cara, eu vou falar com o cara da Doca, não fique chateado com isso, mas eu quero acessar quem eu quiser. E ele tinha razão naquilo, porque a rapidez da informação era muito maior. Se ele passasse para mim, para perguntar para o cara do hub, para perguntar para o supervisor do turno, para falar com o auxiliar, quanto tempo eu perdi? Então, a gente era muito lá de parar, junto com os asiáticos, numa etapa de processamento e estudar aquilo, tempos e métodos. A gente ficava observando o processamento para ver o que a gente podia melhorar no sistema e no fluxo.
Cara, a gente visitava várias operações em conjunto, numa simplicidade incrível, incrível, assim, e isso deu muito certo. Então, a proximidade, né, a linguagem, ela tinha que ser muito comum. Eu não poderia ali colocar barreiras, né, em processo. Eu não tinha tempo para escrever um doc. Não que não seja ideal, mas eu não tinha tempo para aquilo. Então, a gente processava muito rápido com dados. E aí, olhando a área de dados que você perguntou, minha experiência no Mercado Livre me trouxe, é, foi a seguinte: eu precisava montar um time de dados para ter o quê? Exatidão nos números, como se fosse uma torre de controle mesmo. Essa torre de controle, ela monitorava com dados cada etapa do processamento logístico, mas com dados, não era na operação. Então, pô, eu tinha um time de coleta, eu tinha um time de armazém, um de fulfillment, aí aqueles caras olhavam a experiência, né, que era a torre de controle, e com dados eles diziam de forma preditiva qual seria o impacto se eu atrasasse em uma etapa anterior. Fundamental. Quando eu fui para a Shopee, falei, cara, eu preciso montar algo parecido aqui, porque eu preciso ter visibilidade de todas as etapas. A gente montou uma equipe de dados, a gente chama de time da NASA. Quantas pessoas? Acho que tinha umas 7, depois viraram 12, eu não me lembro muito bem quantas, mas o que mais importava é que todo dia, à 1h30 da tarde, a gente visitava o ciclo do pedido. Então, como é que está a onda de processamento na coleta, a onda de coleta, como é que está a onda de processamento no hub, como é que está a transferência para o last mile, né, para os hubs de entrega. Então, a gente olhava o que cada etapa e via e confrontava com a capacidade que a gente estava. Quase como monitorando o curso de um rio, né? Ele vai Totalmente. passando de etapa por etapa, se aumentou o volume, se diminuiu, se tem Exatamente. É alguma isso. concentração. Os caras não falam que você está numa cachoeira, de repente a tromba d'água vem, é mais ou menos isso. Assim, para evitar a tromba d'água, a gente se reunia e entendia onde que ia estourar a capacidade. E sistemicamente, a gente calibrava a capacidade dos hubs de entrega. Então, a gente fechava ou abria a torneira, né, conforme a capacidade instalada. E se fechasse a torneira, caía para outro provedor, caiu para um Correios, para uma transportadora e não para a nossa rede própria. Então, isso o quê? Isso aí blindava a experiência, entendeu? De certa forma. Bem interessante. Bem legal. Você falou um pouco da simplicidade, né, e do papel do CEO da companhia, de dizer, ó, eu vou acessar o cara da doca, né? Eu compartilho muito dessa visão, né? Assim, eu passei por várias etapas na minha carreira onde as estruturas eram hierarquizadas, né? Então eram Exato. camadas verticais. E existia um certo distanciamento entre a alta liderança e a operação, porque esse era o modelo de gestão. E eu fui percebendo que ao longo do tempo, as empresas que são mais ágeis, as empresas que dão mais oportunidade para as pessoas, elas utilizam o papel da liderança muito mais como um apoiador para que tudo funcione É isso. do que alguém que fica tomando decisão o tempo inteiro. Exatamente. E eu acho que isso dá muito mais velocidade para a operação, dá muito mais autonomia para as pessoas, né? Sim, Você considera que esse foi cara, um aprendizado da tua jornada lá? um ótimo ponto, assim, eu prezo muito isso, assim, eu acho que, cara, é o que você falou, você pega o Google, é assim, você pega outras empresas, é assim, quanto mais autonomia você der, obviamente com responsabilidade, mais rápido a coisa se transforma e ao mesmo tempo você fideliza os funcionários. Porque tem esse lado de clima. Muitas vezes a gente, como é que se fala, dominava as decisões ou a gente deixava isso num fórum mais sênior, digamos assim, o cara abaixo, ele mudava de emprego, ele saía, ele não tinha ali a vontade de ficar, porque ele não sentia parte do todo, entendeu? Então, isso no Mercado Livre, a gente adotou esse modelo de 90-10, a gente chamava, cara. A gente delegava 90 e decidia 10. Então, isso era muito bacana, né? Até lembrei disso aqui, foi bem legal. E o nosso clima, a nossa medição de clima melhorou muito, mas muito, muito. Antigamente o cara não tinha acesso à informação, era restrito, mas por quê? Eu não confio em você? Isso é parte da equipe. Então, o 90-10, cara, a gente implantou no Meli, depois foi para a Shopee, implantou também. E isso fidelizou muita gente, cara. Isso foi bacana demais. E quando eu estava lá, a liderança também compartilhava disso, local. E, obviamente, com responsabilidade, de novo. A questão de acesso a dados ela é realmente sensível, principalmente em empresas de capital aberto.
mas a gente entendia que o modelo era esse. Quanto mais eu delegasse, mais rápido o negócio se transformava e eu tinha uma fidelização muito maior e gerava um bom clima na equipe. Fantástico. Eu acho que esse é um excelente exemplo, né? Porque você está falando de empresas de tecnologia, que tem um DNA de tecnologia, mas eu vejo que esse comportamento, guardado as proporções e o processo evolutivo, porque ninguém vira uma empresa assim do dia para a noite, precisa ser encorajado para as empresas tradicionais, né? Perfeito. Porque é um processo que Boa. resolve tudo isso que você acabou de falar agora. Resolve a questão da fidelidade, resolve a questão do envolvimento, né? A gente fica cobrando do nosso time o senso de dono, Sim. mas como a pessoa vai ter senso de dono sem ser dono, sem ter autonomia, né? E é muitas vezes tratado até como alguém que não sabe exatamente o que está fazendo. Então, acho que tem que inverter um pouco essa lógica e começar, para todo tipo de empresa, abrir um pouco mais o espaço de decisão e compartilhar mais com as pessoas. E também tem uma questão local, né? É difícil, o brasileiro confia pouco nas pessoas, assim, não sei se só o brasileiro, mas por questões que a gente já viu anteriormente, compliance ali e outras coisas, o dono de empresa confia pouco nas pessoas. Ele quer fazer de tudo. Ali, ele quer ser o centro da atenção. É os mais antigos, digamos assim. Hoje, se for assim, o cara não sai do lugar, né? Bate no teto de tamanho, né? Não Bate consegue no ultrapassar. teto, exato. Mas muitas empresas que até cresceram com a pandemia, porque não tinha como não crescer, né? Estou dizendo no transporte, nesse boom do e-commerce, é, elas morreram, né? Ou elas estão em risco. Para falar bem a verdade. Por que é o em risco? Porque ele não desenvolveu uma liderança. Ele simplesmente se tornou o heartbeat do negócio, o coração do negócio. Se aquele coração para, o que acontece? Desmorona, né? Eu tenho vários exemplos assim, nessa minha nova etapa que depois eu comento, mas não dá para ser assim. Primeiro, a gente tem que escolher as pessoas certas para as posições certas. Segundo ponto, delegar com responsabilidade. E realmente, se você não tirar essa. Como é que se fala? Se você não delegar da forma como tem que ser, você perde um recurso e, ao mesmo tempo, se torna um negócio chato, porque tudo depende de você. E você vai querer o quê? Você vai querer se livrar daquilo, né? Tem uma outra característica que eu observo em empresas que são muito centralizadoras, é que a qualidade dos recursos que trabalham nessas empresas é muito diferente se comparado a outras empresas que têm uma liberdade maior, né? Então, que gente boa quer trabalhar num ambiente de liberdade para executar com qualidade, né? Perfeito. E as outras pessoas se sujeitam a trabalhar nos outros lugares. Então, também você começa a calibrar o tipo e o perfil de gente que você vai ter no teu time. Obviamente que você cria o clima, mas assim, o que você falou é verdade. As empresas e tenho inúmeros exemplos assim de empresas novas, empresas que já estavam um bom tempo aí, que não investem em contratação. O cara não paga mais para o bom profissional, ele tem tudo profissional mediano ou fraco. Cara, o negócio desmorona. Por quê? Porque fica tudo nas costas do dono, entendeu? Então você não consegue evoluir, você sempre tem ups and downs. Aquilo vira uma montanha russa mesmo, porque é tudo força-tarefa, né? Não é, você não tem uma regularidade nos processos, é força-tarefa. Agora, galera, vamos focar aqui no indicador de entrega, on time. Por quê? Porque caiu. Por que caiu? Ah, porque esse cara não fez certo. Mas quem é esse cara? Esse cara, aquele lá. Então, assim, Aquele que deu. é aquele que deu, o que eu achei para botar, porque eu cresci muito rápido a operação. E, na verdade, gastar em recrutar bom recurso não é investimento, é fator de sobrevivência. Entendeu? É fato. E como eu fidelizo bom recurso também, né? E na logística é um ambiente muito complicado. Não existe, como meu pai sempre disse, você não fecha a lojinha e vai para casa. Não fecha. Aquilo fica rodando, rodando. Se roda torto, quadrado ou se roda em sincronia, depende de você. Então, se você tomar a decisão certa de contratar a pessoa certa, se você investir em tecnologia, né? Se você tem um bom relacionamento com o cliente, se você gera um bom clima. Cara, beleza, vai dar certo. Por menor que você seja. Não é questão de tamanho, né? Não. E como é que foi o último dia da Shopee?
Nossa, cara, isso foi sensacional. Depois eu te mostro o vídeo. Na minha última etapa na Shopee, o meu líder, ele falou para mim, cara, você é o melhor cara de logística que eu tenho aqui. Eu preciso que que você seja o líder da operação de cross-docking, né? Eu tô até com a mesma bota hoje aqui. E você bote a bota no pé, desça na operação, controle essa operação, porque a operação de cross-docking é o armazém não, é o coração do negócio. Coletei no vendedor, trouxe para ser processado, eu vou transferir isso numa carreta para um hub de last mile. Esse processamento não rodar é, nas horas que eu coloquei ali, estabeleci, eu vou gerar atraso na entrega, fato. Então o pacote entrava, não rodava da forma como a gente queria e chegava em atraso. O que eu tinha que fazer ali? Eu tinha que conquistar a população, eu tinha que ser um bom prefeito. Ele falou, cara, eu tenho certeza que você vai ser um bom prefeito. Quantas pessoas? Ah, cara, só num Crozoc mais de 700 por turno, né? Então, você pega uma operação no Mercado Livre de Fulfillment, a gente vai falar em 1.500, 2.000. É uma população mesmo. Você tem que cuidar muito bem das pessoas. As pessoas têm que querer ir trabalhar e se sentir bem lá dentro. Primeira coisa é gerar um bom ambiente, ter uma boa comida, ter um banheiro decente, né? Você ter equipamentos de segurança, você ensinar os processos e ser um bom líder, né? Quando você está numa transformação da forma como é o e-commerce, cara, isso aí é muito complicado. Então você tem que se doar muito para o negócio. Eu me doei. Das 7 às 10 da noite, eu quis ser um bom prefeito. Eu fui. E isso, eu fiquei em 3 meses nessa função de cross-docking e hub, tentando melhorar os processos, gerar um bom ambiente, deixar o negócio mais clean, visualmente melhor, né? Na parte de fluxo operacional, fazer com que a tecnologia funcionasse e, ao mesmo tempo, as pessoas estivessem engajadas. Foi um desafio incrível, assim, para mim, o melhor da minha carreira em termos de desafio, né? E quando eu saí, meu último dia no principal hub da Shopee, toda a população se reuniu e fizeram uma surpresa para mim, né? Cantaram uma música, colocaram meu nome em letreiros, né? Foi muito bacana. E a população fez isso, não foram meus liderados. Então eu acho que atingir o nível do chão de processamento, cara, para mim aquilo lá, eu falei, cara, como é que se fala? Eu consegui concluir o meu objetivo. E aí eu fui tocar agora minhas etapas que eu estou atualmente na carreira. Que legal. E eu acho que, assim, eu penso assim, né? Para a liderança, né? Para quem lidera, para quem gosta de liderar, o reconhecimento da operação é o ápice É, do que você pode atingir em termos de influência, né? Porque liderar, tem até aquela frase, né? Se você quer agradar todo mundo, você vai vender picolé, porque para liderar, você não vai conseguir agradar todo mundo. boa. Então, como você consegue exercer uma liderança que é importante para a companhia, que eventualmente tem seus atritos, e ainda assim ter o respeito e a admiração das pessoas, né? Exato. E um ponto crucial é proximidade. Não importa o nível. Se você estiver do lado, entendendo qual é o problema e ajudando o cara a fazer diferente, cara, você já ganhou muitos pontos, assim. Então, não por popularidade, mas a credibilidade que gera e contagia os outros líderes da operação é incrível, assim. Cara, a galera realmente fica mais engajada, o clima fica bom, os erros começam a assumir, né? E aí a experiência do cliente melhora também. Então, pô, às vezes, investir em infraestrutura não é um gasto jogado no lixo, realmente é um grande benefício, né? Bacana. E antes da gente ir para a parte dos teus projetos atuais, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê, né, o mercado das transportadoras, né? Boa. O dono de transportadora que precisa competir com outros no seu segmento e se diferenciar. O Então, que você entende que, no momento em que a gente vive hoje, poderia fazer diferença para agregar na jornada de um transportador? pergunta perfeita, assim. Hoje eu recebi uma mensagem no LinkedIn, o menino que eu adicionei lá, me perguntou, cara, eu tô querendo abrir uma transportadora, tal, que você acha desse negócio, né? Falei, cara, você tem que ter algo diferenciado, assim, porque hoje em dia, quais são, como é que funciona uma transportadora? Qual que é o principal ponto hoje em dia? Eu acho que 100% de quem estiver ouvindo e for dono de transportadora vai concordar. Qual que é o ponto mais sensível? Fluxo de caixa. Mais sensível.
Porque, na verdade, o provedor logístico, ele é uma financeira. Ele compra e vende serviços ali. Então, se você tiver uma ótima gestão financeira, você vai se dar bem ou você vai conseguir operar. Então, pega uma DHL, uma Penske, uma Seva, eles são provedores financeiros. A área financeira ali tem todos os controles. E se eles trabalharem bem a parte financeira, tiver um bom contas a pagar e contas a receber funcionar legal, aquilo é um mini banco, entendeu? Dá certo. Então, o provedor de transportes ele precisa ter muita atenção ao caixa. Eu falo que são duas posições cruciais na transportadora, ter um bom contas a receber, ou seja, o cara que fatura corretamente dentro das janelas e saiba auditar as informações antes de enviar para o cliente, nas janelas específicas para não perder o prazo de recebimento, porque se perder, aí tem que acessar fundo de investimento para descontar nota, risco sacado. Não que isso não seja bom, é um recurso, mas tem o seu custo. E aí, na parte de contas a pagar, a gente comete muito erro, porque você paga em cima da volumetria. Se eu não apuro bem o volume, eu vou pagar mais ou vou pagar menos. Se eu pago a menos, gera o quê? Descontentamento. Se eu pago a mais, eu gero prejuízo. Então, você tem que estar muito controlado ali no quanto você pagar e receber. E aí, o outro ponto principal é a questão de dados. Dificilmente eu entrei numa transportadora, alguns somente estavam bem estruturados em dados. Dificilmente, grandes ou pequenos. Grandes, pequenos, médios, e grandes. Então, não tem um painel gerencial no Power BI, você não tem um controle etapa por etapa, né? Você não controla suas perdas num painel de dashboard. Né? Então, isso tudo é crucial e não é caro, é barato. Só que a gente não faz, nós transportadores, porque a gente acha que é caro. Não prioriza? Não prioriza. Eu prefiro ter o meu controle no Excel. Essa porra já foi, esquece. Não funciona mais assim. Funciona você acessar o aplicativo na sua casa e ver como é que foi ontem, porque se o cliente te ligar de manhã, você já tem o número na mão. Entendeu? Então, é dessa forma, é essa agilidade que a gente tem que ter. Os novos executivos de transporte, e alguns são meus clientes, eu vejo que eles são muito mais pautados em dados. Eles são muito mais cuidadosos e zelosos com o financeiro. Né? Para eles darem o próximo passo do crescimento, eles têm que ter o quê? Dinheiro sobrando. Então, antigamente a gente fazia o seguinte, cara, o cliente tal está me ofertando a rota X. Eu não fazia uma análise para ver quanto eu ia desembolsar, teria que ter de grana ou de caixa para investir na nova rota. Simplesmente fazia, entendeu? Porque ia ser mais receita. E nem olhava a margem. Eu ia vender mais. Está tudo errado, entendeu? Então, hoje em dia, o terceiro pilar, e talvez um dos principais, é a precificação. Você tem que precificar. Aí você tem que dominar o seu custo. Não é com base na tarifa do concorrente que eu vou gerar minha tabela. Está ferrado. Não vai funcionar, é prejuízo. Porque você não sabe se aquele cara opera no prejuízo. Entendeu? Então você tem que ter uma boa precificação. Por diversas vezes nessa minha nova etapa, eu barrei projetos que não faziam sentido. Financeiramente, por exemplo? Financeiramente, total. Era a emoção da explosão operacional. Pegar mais carro. Cara, você sabe quanto vai custar? Você tem no caixa mais 20 carros de desembolso, você vai pagar para depois receber. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado no papel. E hoje em dia é crucial, senão não sobrevive. Tá? Bem interessante, porque você abordou que são questões fundamentais de qualquer negócio. Né? A gente está falando de transporte, mas qualquer negócio passa por esses aspectos que você mencionou agora, que é ter um bom controle financeiro, ter um bom fundamento de gestão de dados, porque não dá para você tratar isso como algo acessório, isso tem que ser parte do que é central no negócio e tomar decisão rápido, né? Tomar decisão rápido para não perder dinheiro, para atender bem o cliente, para estar à frente, né, das decisões que são importantes serem tomadas. Né? Então, essa coisa de você olhar o resultado da semana passada numa operação como essa, já é passado, ninguém mais se lembra. Né? Esse é um ponto, assim, ótimo ponto, assim, a gente falava sempre revisão semanal, né, que a gente chama de WBR, Weekly Business Review, ali, beleza. Hoje, cara, você tem que olhar o D+1, tanto no custo, na receita, como na operação,
Por quê? Porque, igual você falou, o ajuste tem que ser rápido e efetivo. Se está ruim, eu tenho que parar e corrigir. Agora, não é daqui um mês. Não é olhar a margem de uma rota e ver que ela é negativa no final do mês. Cara, tem que ver hoje isso aqui. Como é que eu corrijo? Eu vou renegociar a contratação do agregado, né? Então, assim, tem que ser muito mais efetivo e rápido, porque aí as coisas dão certo. Se eu me acomodar, vou dar um exemplo bem raso aqui. Planejamento de transporte. Quantos carros eu preciso para aquela semana? Qual é a demanda do cliente? Beleza, ninguém nunca olha direito isso. E a gente acha que a gente sempre tem caminhão. E a gente sempre vai conseguir um agregado. E chega na hora do embarque e não tem carro. E aí eu gero o quê? No show, eu não mandei o veículo. Cara, isso daí é a pior experiência do mundo para quem é embarcador. Eu comprei o seu serviço, você não tem caminhão? Que é isso? Então, assim, de novo, planejamento de transporte está conectado com o que eu falei lá atrás, né? Forecast, variações, impactos, né? E se eu não planejei a demanda, eu vou pagar mais, porque é urgente, não é planejado, entendeu? Então, a tarifa que eu contrato um motorista, ela é para agora, não é para daqui 2 dias, né? E um outro ponto importante, zelando o transportador, que eu acho que é fundamental, é a parte de pagamento. Então, tanto o processamento do pagamento como o período de pagamento. Né? Pelo menos na minha época lá atrás, a gente pagava o quê? Mensal. Hoje já é quinzenal. Hoje o ideal é pagar semanal. Na verdade, se eu pagar no dia seguinte ou no mesmo dia, eu ganho o mercado. Então, de novo, você é um provedor de financeiro, É um jogo de fluxo, né? de fluxo. O fluxo faz toda a diferença. Hoje, assim, por exemplo, a gente está na Black Friday, entrando na Black Friday, o motorista quer receber 70 a 30. 70 no carregamento, 30 na entrega. Você tem caixa para isso? Não. Então, como é que você faz? Você vai ter falta de caminhão. Ou você tem frota própria, né? Então, assim, são itens de sobrevivência cruciais para um transportador que ele tem que se adaptar ao modelo atual. Se não, perdeu. Se você tinha um tamanho X, talvez você tenha um menos X se você não atuar dessa forma, entendeu? É questão de sobrevivência, não é um diferencial. Né? Lembra quando a gente falava que o inglês era diferencial? Hoje não. Você tem que falar 2, 3 Tem línguas. que vir embarcado já. Já vem embarcado, exatamente. É. O ar-condicionado é padrão, né? Já. Isso aí. Rodrigo, excelentes visões e compartilhamento de experiência, muito bacana. Eu queria que você falasse agora, nessa parte final, sobre o seu momento. Assim, quais são os projetos de agora? Como é que você está dedicado dentro da área de logística, com certeza, né? Porque a logística não deve sair mais de você, imagino. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, depois que eu tive a minha última experiência, né, do lado CLT, vamos chamar assim, eu entendi que o meu próximo passo era compartilhar o meu conhecimento e experiência com um nível abaixo, que eram as transportadoras. Né? Então, eu nasci no meio de transportes, como eu comentei, e eu entendia que tinha muito espaço. Conversando com algumas pessoas que acompanhavam minha carreira, eu perguntei, cara, e aí o que você faria? Aí já vi os convites, volta para cá, volta para lá, tal. Mas eu não queria voltar para lugar nenhum e nem trabalhar para alguém, né? Eu queria compartilhar o meu conhecimento. Quando a gente criou a Escola da Logística em Log, tudo começou lá, o compartilhar o conhecimento, nas mentorias e aí ia. Então eu falei, cara, eu preciso criar algo para agregar para as empresas, né? E que eu traga valor, transforme rápido e que esse cara prospere, né? Eu comecei, né, depois que eu saí da Shopee, com mentoria. Então, eu fui ser conselheiro de empresas, né, em 6 empresas, e cada uma eu pude de um tamanho diferente, na área de transportes. Gigantes, que faturam 50, 60 milhões mês, menores que faturavam 1 milhão, nem isso, e ficaram médios, né? Eu fui ver que aquilo era a minha vida, eu tinha que fazer aquilo e compartilhar aquele meu conhecimento. E deu certo. Então, aquilo se transformou num negócio. Então, eu tenho uma empresa de consultoria hoje, mas, ao mesmo tempo, eu fui entendendo quais eram as outras dores que o transportador tinha. Então, a gente criou a Connect Driver, né, que é uma empresa que supre a necessidade de capacidade, que é conectar o motorista à transportadora, né? Isso com tecnologia. Então, eu fui desenvolver algoritmo, né, com a equipe de produto, para capturar motorista ou captar motorista
que estavam próximas às regiões de embarque. E com isso, o nosso combate é o no-show, a não deixar de colocar veículo, né? Obviamente, né, que, igual você bem conhece, as questões de tecnologia você vai desenvolvendo ela e vai tendo versões, né, até atingir ali a que você espera. E a gente está nesse caminho. Então, a gente já fez aí mais de 120 mil embarques, a empresa está seguindo no ritmo que a gente espera, mas a tecnologia tem que avançar muito mais rápido, né? Então, esse é o nosso desafio hoje, de superar, né, e ali se transformar num provedor de motoristas, tá? A gente já também entendeu, igual a gente estava conversando anteriormente, né, quais são os subprodutos que você consegue encaixar nesse modelo. A gente está se tornando aí um provedor de torre de controle terceirizada, então a gente desenvolveu ali uma tecnologia para torre de controle, então eu gerencio da coleta à entrega, né, o ciclo do pedido, monitorando as entregas, faço isso também em modelo trial ali, teste, mas está indo muito bem, a gente já começou a vender o modelo, então eu terceirizo torre de controle. Você tem então uma camada de software aqui integradora Tem. e tem o BPO, que são BPO, as é isso. pessoas que operam a torre de controle para o cliente. Perfeito, é isso mesmo. É um BPO de monitoramento de transportes. E para muita gente isso é um facilitador, porque o grande problema é você encontrar um modelo, né, para ser uma torre de controle. E a última etapa que a gente, quer dizer, a penúltima etapa que a gente planeja é criar um BPO para planejamento de transportes, que é o quê? Conectar a demanda com o motorista, cara, ou com a frota. E aí tem um software que conecte tudo isso ao mesmo tempo e gere como se fosse um painel de aeroporto ali, entendeu? Ah, o voo é esse, você tem que pegar no gate tal, mandar bagagem e aí conectar o caminhão na doca, né? Com o Interessante. motorista. Então, esse é o ponto. E para finalizar, que eu acho que a gente tem bastante já tecnologia para isso, né, é a gente trabalhar com meios de pagamento. Então, a gente está se unindo a uma logtech, né, logtech não, para uma fintech. A gente é uma logtech hoje, mas está se tornando uma fusão, não fusão, uma parceria com uma fintech. Pagar certo, pagar no prazo e gerar crédito para antecipar o recebimento do motorista. Então, cara, a gente tem uma parceria ali que está fluindo muito bem e a gente vai criar ali como se fosse ali um ecossistemazinho voltado para o transporte, tá? Bem legal. Bom, primeiro te dar um feedback sobre Inlog, né? IMlog. O meu time da Gobrax participou de uma das imersões, a última que teve. O pessoal voltou muito entusiasmado com a profundidade que vocês fazem as imersões, né? Realmente, não só a parte teórica, como o estudo de casos. Pô, E eu diria assim, a gente participa, né? Por ordem do nosso negócio, de várias outras iniciativas educacionais no transporte. E a gente ficou muito bem impressionado com o que vocês estão fazendo. Um trabalho realmente primoroso. bacana, obrigado. Acho que é um desenvolvimento são etapas que a gente passa ali no processo de amadurecimento para não se tornar algo chato, e sim algo que agregue. O network que a gente gera, a proximidade que a gente tem, os técnicos que a gente traz, né, os mentores, é algo que é difícil de acessar, né? Então a gente zela muito isso e fico feliz que deu certo. Bem bacana. E na consultoria, né? Pelo que você está descrevendo, na verdade você está arrumando um jeito de escalar a consultoria. Então, Exato. você tem lá o trabalho consultivo no nível de conselheiro das empresas, mas você tem um bom conhecimento de determinados desafios dentro do transporte, como, por exemplo, a torre de controle, Sim, como, por exemplo, a parte de conectar veículos em situações de possível no-show, e aí você está desenvolvendo talvez soluções ali que resolvam consultivamente, mas com um pouco mais de escala, né? exatamente. Tem a parte de assessoria comercial também, que a gente ajuda a precificar e conectar a empresa aos embarcadores, na verdade. Tem um ponto que a gente conversou off records aqui, que é a parte de telemetria. Então, essa cultura de dados focada na melhor produtividade do motorista e do caminhão é algo que as empresas ainda não dominaram. Elas estão embrionárias. E isso é um leque de oportunidade gigante, né, que a gente tem aí para ter uma melhor eficiência. Então, com certeza, essa parte me atrai muito. Rodrigo, foi sensacional conhecer você e conversar um pouco sobre logística. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui vão
anotar várias das coisas que você falou aqui, dos exemplos que você trouxe, das empresas por onde você passou, da tua jornada pessoal também, né? E desejo para você todo sucesso nesse novo negócio que você está tocando. E quero te convidar para você visitar a gente lá na GoBrax, para entender um pouco o que a gente faz, como a gente opera. Vai ser um prazer te receber lá também. Obrigado, estou muito curioso para estar na GoBrax. A gente já falou aqui, acho que o que tem para acrescentar um produto dessa qualidade é um mar aberto realmente, porque o Brasil ele é movido por caminhões. Estive recentemente na Fenatran semana passada e a gente vê o quanto, né, o caminhão contagia a nossa economia. E não vai mudar em tão curto prazo. Então a gente tem que ter o quê? Ferramentas que nos dão maior eficiência, porque cada vez mais a gente tem que estar competitivo em preço. Então, se a gente gerenciar bem nossos custos, passar isso, né, para a parte de pricing, e aí ganhar o mercado com um custo, com uma tarifa mais barata, realmente a empresa vai seguir em frente. Obrigado, Rodrigo. Valeu, obrigado, um abraço, pessoal.